Oi, gente, voltamos. Vamos esperar vocês entrarem. Que é isso, a gente fica falando desses assuntos assim, emocionantes e rende demais, né? Ô, Wellington, já vou te chamar assim. Pronto, vou te chamar. Ama, aparece, mas aparece bonitinho, não aparece igual da outra vez, não. Isso. Gente de Deus, eu adoro a gente. Pleno, quase 10 horas da noite já. E o Já, pessoal acompanhando, né? Mas tá muito delícia. gostoso. Tô adorando conversar com você e a presença do pessoal aí. É, Vamos esperar o pessoal chegar, né? Você viu que tinha gente de Bom, Alagoas, o Alisson, que é meu amigo de lá. E o pessoal tá chegando aí. é bonito, mas Vamos? a gente convida uma pessoa, né, assim, que é representante nacional, aí faz isso, aí enche de gente de tudo quanto é canto desse Brasil. Que bacana, né? Mas sabe uma coisa que eu Pessoa. acho muito legal nisso, Emerson? Que é assim, a ferramenta é a mesma para todo mundo, né? Uhum. Todo mundo Sim. vai trabalhar com o Estatuto da Criança e do Adolescente. E o artigo 100, quando você fala os fins sociais a que se destina essa lei, se a gente não pensar que existem formas de atuar dentro da legalidade, ou seja, dentro do estatuto, que funcionam melhor no meu município, a gente também não sai do lugar, sabe? Não Assim, sai, não eu avança. lembro, não avança, e assim, até pensando só o Estado. Então, gente, desculpe, vocês são dos outros estados, mas vamos pensar só, porque eu acho que Minas Gerais é um Brasil pequenininho, sabe? Eu falo isso também. Não Minas é? tem o norte, tem o nordeste, tem o sul, tem Tem, todas as tem realidades aqui tudo, tem dentro. centro-oeste. Tem Acho que a tudo. coisa assim que talvez a gente tenha menos parecida aqui seja a questão do acesso por rio, que é uma coisa muito comum no norte do país. Mas Sim, as outras coisas, a distância entre os municípios, a diversidade de municípios, uma diversidade da economia, da forma dos municípios se organizarem, isso tudo é muito diverso. Mas a ferramenta é a mesma para todo mundo. Então, se sim, a gente não entende que tem que pensar isso no meu território, tenho que pensar como que funciona a saúde no meu território, a gente não consegue avançar na proteção das crianças, né? Assim, é verdade. a legislação, ela precisa ser lida com o olhar do seu território. E aí, isso é que é maravilhoso na municipalização do atendimento, não é? Isso é que é bonito Exato. de você ter um conselho que é na base territorial, né? Assim, está pensado articulado com o território, né? Assim, Sim, por isso que você fala, aplica a medida que melhor se adequa ao caso, né? Assim, faça uma leitura do estatuto pensando o objetivo maior, né, da sua atuação, exato. que é zelar por direitos, né? Assim, então, a gente tem que pensar isso, né? Que a gente tem que aprender mais do que ler o estatuto todo dia, essa ferramenta maravilhosa, é como que você faz uso dela pensando no seu território, pensando na sua comunidade, né? Pensar uma Exatamente. cidade, pensar uma cidade igual Belo Horizonte, que tem toda a cobertura de toda a política pública, é uma coisa. Pensar um município que tem um CRA e ponto, né? Assim, é Tem que se outra pensar na coisa. realidade local. Quando o legislador pensou-se em criar o conselho tutelar, a essência do conselho tutelar, ele pensou numa pessoa que fosse aquela liderança comunitária, que conhecesse toda a rede local, que conhecesse tudo ali. Por quê? Quando ela estivesse lá no conselho tutelar, ela saberia encaminhar melhor, aplicar a melhor medida. Então, a importância de conhecer os fins sociais, a realidade, é dentro disso. É Ela para ia que o conhecer conselho a tutelar possa. família, né? Ela ia saber qual que é a dificuldade dessa Exato. comunidade. Essa comunidade tem muita dificuldade de acessar a escola, porque não tem transporte público, não tem rodovia, não tem nada. Por isso que essa criança está fora da escola. Não é porque ela não quer ir na escola, porque, Não né, assim, tem educação infantil. isso, são essa costura do estatuto com a realidade do seu município, né? Assim, Exatamente. isso é Vou muito. mandar, vou mandar dois beijos aqui. Um para Adriana Coutinho, que eu não tinha mandado ainda, que é minha amicíssima, que eu amo de paixão. E para o meu Tiago, que está aí também assistindo.
Gente, o Wellington E já confessou que ele é o rei dos beijos, que ele adora ficar mandando beijo pros outros. já falo logo, gente. Quando me convida para fazer a live, eu falo, eu tenho que mandar beijos, abraços pro meu povo, porque eles já dão, já prestigiam a gente com a presença, né? E a gente tem que reverter isso de alguma forma. Isso é os beijos. Então, e o não jurisdicional, né? Vamos continuar seguindo aqui. No Código de Menores era a construção toda era do juizado, né? Aqui a gente municipalizou a coisa. Então, saiu desse braço do juiz e trouxe para a realidade local, para a comunidade, para mais perto das famílias. Então, o conselho ele não aplica, ele não é um braço do juiz. Ele é uma realidade local, uma autoridade naquele local, e que vai aplicar e zelar e garantir o que está contido no estatuto. O conselho, na verdade, é o braço das crianças, né, Ué? Das crianças, exatamente. Ele é o braço isso. das crianças e dos adolescentes para conseguir chegar no seu direito, né? É verdade. E uma das coisas mais importantes que eu acho nesse artigo 131, que dá um diferencial para o Conselho Tutelar, porque a gente sabe que o Conselho Tutelar, o Ministério Público e o Juizado, eles estão no mesmo pé de igualdade ali, não existe uma subordinação. Mas o Conselho Tutelar, ele tem um algo a mais. O que é esse algo a mais? É que ele é encarregado pela sociedade para zelar pelos direitos da criança e do adolescente. Isso é de uma profundidade e de um poder tamanho que a gente não sabe mensurar isso ainda na prática. E de uma responsabilidade. De uma responsabilidade sobretudo, né? Nós estamos dizendo que essas figuras, elas são figuras escolhidas pela comunidade para ajudar a proteger as suas crianças. Exatamente. Então, assim, isso, dá um empoderamento, tem uma discussão aí, né, assim, do patamar de igualdade com os outros entes do sistema de garantia de direitos, mas tem uma responsabilidade também que vem muito com grande. O caráter da democracia participativa na escolha, que eu acho que a gente esquece dela depois do período da eleição, né, assim, do processo de escolha, mas não é, assim, acho que é super bonito, assim, esse lugar que o Conselho tem também, né, assim, que é isso, assim, é uma responsabilidade que a comunidade colocou né, essas 5 pessoas, dependendo aí dessas 10 pessoas, né, assim, para ajudar na proteção dos seus filhos, né, Sim. assim. E no artigo 132, a Mariana falou aí que ainda no Brasil, infelizmente é uma realidade, a gente tem muitos juízes e muitos promotores que insistem que os conselhos tutelares são meio que um braço, são funcionários, são subordinados, né? Nós estamos nessa luta, gente, nós estamos dialogando e conversando isso tanto aqui no Estado com o Fórum Mineiro, quanto no Fórum Colegiado Nacional, e vamos encampar essa discussão, essa articulação com o CNJ, com a Associação Nacional dos Procuradores de Justiça, dos Promotores de Justiça, dos delegados, para que a gente possa nivelar esse conhecimento e atuar de uma maneira que a gente possa ser mais eficaz com esse olhar sempre do direito da criança e do adolescente, e não de status, não de poder. Uma pauta aí que é muito importante, que o que a gente vê é que quando a gente tem essa, digamos assim, essa forma de atuação, né, assim, que a gente tem juizados e varas sem suas equipes técnicas. E isso é super importante, porque o que acontece é que o juiz muitas vezes repassa para o sistema de garantia local, para o conselheiro tutelar, para o CRAS, para o CREAS, para o centro de saúde, né, para a escola, uma competência que é uma competência muitas vezes da sua equipe técnica, que não existe. Sim. Né? Assim, então essa é uma boa pauta de discussão, assim, porque
E é isso, gente. Quando a gente fala de sistema de garantia de direito, que o Wellington falou lá no começo, e quando a gente fala de direito de criança e adolescente, a gente não está dizendo que é um órgão que vai resolver todas as coisas. Todo mundo tem que estar junto e todo mundo tem que se organizar para atuar coletivamente. Porque é isso, quando tem uma parte que está mal organizada, fragilizada, não faz o exercício da sua função dentro da sua competência, isso prejudica a atuação de todo o resto. É verdade. Eu vou mandar um abraço para Simone, que é do Fórum Mineiro também, que é coordenadora regional, junto com o Ronaldo Félix, que também estava aqui, que é de Sabará, Simone é de Contagem, para o Wendel, que também é do Fórum Mineiro, todos que estão assistindo a gente aí. Depois do artigo 131, Célia, nós vamos para o artigo 132, que traz sobre a questão em cada município. É muito importante este artigo também, porque ele define algumas questões. Que em cada município vai ter, no mínimo, um conselho tutelar, né? Aí a gente faz alusão à resolução do CONANDA, a 170, que fala que a cada 100 mil habitantes deverá haver um conselho tutelar. É uma luta também de todos nós para que se amplie, para que os municípios também tenham condição de fazer isso, como um órgão integrante da administração pública local. Isso é muito importante, porque também a gente se discute muito do conselho tutelar. Quando a gente fala da autonomia, a gente também fica querendo discutir que ele é um órgão à parte. E não, ele é um órgão autônomo nas decisões colegiadas. O poder do conselho tutelar está no colegiado, né? E quando a gente fala de funcionamento, ele é um órgão que está ligado ao município. Ele faz parte da organização da administração pública local ali. E o que é isso? Ele está, assim, subordinado ao que a lei municipal diz nas questões de horário, de dia, horário de funcionamento, local e horário de funcionamento. O Conselho Tutelar tem, sim, que cumprir horário, como todos os outros servidores públicos municipais, ele cumpre. Por isso é importante a gente saber a lei municipal o que diz. Porque aí você não vai ter o prefeito, o secretário te dizendo o que você tem que fazer. Você reconhecendo a sua lei, você já vai saber o que é a sua função ali. E traz o 132 que ele é composto por 5 membros. É importante isso porque é o colegiado. Você garante que a maioria das decisões é que prevaleça. A discussão do colegiado é de suma importância e a deliberação também. E não pode haver um conselho tutelar que funcione com menos de 5 conselheiros, né? Isso está claro na lei. Porém, em alguns municípios ainda a gente vê o conselheiro tutelar afastou, não chama o suplente, funciona com 4 conselheiros. A gente sabe das dificuldades locais, mas a lei diz que não pode. Então, o município tem que se estruturar para isso. Só pensar 2 coisas nessa colocação sua aí dos 5 membros. Primeiro, que não necessariamente é 5 membros o tempo inteiro para qualquer coisa. Sim, não. Então é pensar assim, não é que todo mundo tem que estar dentro da sede do Conselho Tutelar o tempo inteiro. Vou fazer uma visita, tem que 5 membros. Isso. Vai fazer uma visita, 5 membros. Vai uma reunião, 5 membros. Não é isso, gente. O que a gente está dizendo é que essa equipe tem 5 pessoas. Exatamente. E uma outra coisa muito importante é que a decisão é do conselho, não é do conselheiro. Não. Então, por isso que o colegiado é tão importante. Independente de como que você se posiciona, tem que lembrar que a decisão final é coletiva e todo mundo responde por ela. Isso significa que todo mundo precisa responder por todos os casos, que todo mundo responde por todas as decisões do conselho. Não existe algo do tipo, esse caso eu não comento, não tem nada, ou eu não faço essa determinada atribuição. Eu já sei isso. Escutei uma vez falando assim, não, casos desse bairro eu não atendo, quem atende é o outro conselheiro. Mas o conselho, gente, eu tenho que lembrar dessa lógica do conselho. É preciso definir isso, que o caso é do conselho, não do conselheiro, né? A gente ainda
quando a gente discute essa questão do conselho tutelar, a gente tem que fazer a meia-culpa, porque muitas vezes a gente entende isso mesmo. Ah, são meus casos. É E o diferente ter caso. conselheiro de referência para o caso, hein, Ana? É Exatamente, é isso que eu muito ia dizer. diferente. É isso que eu ia dizer. Vou mandar mais um abraço para Adriana Moraes aí, que ela tá falando maravilhosa live, meu amigo. Eu acho que é minha amiga lá de Sergipe. Me confirma aí. É diferente isso que você está dizendo. É totalmente viável ter conselheiro tutelar de referência, Uhum. mas não conselho dono do caso, porque isso Isso. inviabiliza totalmente o trabalho do colegiado. Aí A imagina, o força do conselheiro conselho tutelar tutelar. vai fazer uma visita e aí, né, comer um trem errado na casa da pessoa, deu uma intoxicação alimentar, gente. Tomara que não aconteça com vocês, não, mas acontece com a gente em qualquer restaurante. Aí pega uma licença, fica 2 meses de licença mesmo. Aí o caso acabará, 2 meses. Se ele Não até lá dá, não dá. viaja, tira licença maternidade, tira férias. O conselho tutelar é gente, né, gente? Exatamente. Lembrar É. você. Então, A Adriana é por causa confirmou aí disso. que é minha amiga lá de Sergipe, é representante do Fórum Colegiado Nacional também. A Maura de Santana dos Montes também, que é conselheira tutelar. Um abraço, um beijo para todo mundo. O Alisson já mandei de Alagoas. É, E aí depois, Célia, fala o mandato de 4 anos, né? A gente teve lei recente que alterou isso. Antes era 3, agora de 4 anos. E permitida recondução por novos De processos de escolha. escolha, né? Eu fui uma das pessoas que defendi isso, porque a maioria dos conselheiros tutelares mineiros eram favoráveis a essa recondução. É, eu sou favorável, porque a pessoa é que tem que que pensar até onde ela pode. Você está caindo de novo, hein? É emoção. A pessoa é que tem que decidir até onde ela pode ir. Eu tive 2 mandatos em Belo Horizonte, fiquei um tempo fora e acho que foi fundamental essa parada por várias questões de emocional, de tudo. É fundamental essa parada. Mas a pessoa sabe até onde ela pode ir. A minha única preocupação é com a saúde desse profissional. Falando nisso, nós vamos ter novidades em breve do Fórum Mineiro para a saúde do conselheiro tutelar. Mas eu defendi, fui em Brasília, conversei com os senadores, com os deputados, para aprovação dessa lei da recondução. E a gente cai no artigo 136, que nós temos outras atribuições para o conselheiro tutelar no caminhar do ECA, mas o artigo 136 é o principal, né? É aqui que a gente fala que o conselheiro tem que carregar o ECA no bolso, porque é aqui que a gente vê Leme do Prado, Minas Gerais, um abraço. É aqui que a gente percebe que o ECA ele é construído de forma pedagógica e que o Conselho Tutelar ele tem o ECA como seu principal instrumento de trabalho. Porque o 136 ele traz uma série de atribuições para os conselheiros tutelares. Vou destacar algumas aqui, porque não dá para a gente falar todas, porque a nossa live vai ser infinita. De atender crianças e adolescentes, nas hipóteses previstas pelo 98 e o 105, que é o ato infracional. De Importante criança. falar isso de criança. O Conselho Tutelar ele atende 3 questões de ato infracional. É o ato infracional referente à criança, o artigo 105, é quando um adolescente autor de ato infracional ele sofre graves violações de direitos humanos. O Conselho Tutelar ele tem que atender isso e dar os encaminhamentos. E quando o Porque a juiz nossa função entende... é proteger o direito de todas as crianças, inclusive das Ex crianças e dos adolescentes que estão em exatamente. cumprimento de medida socioeducativa. Exatamente. Então, esse adolescente também carece de zelar e de garantir os direitos dele, ainda que pese a autoria do ato infracional. E quando o juiz entende que o adolescente autor de ato infracional ele precisa de uma medida protetiva, Protetiva.
Então, ele encaminha para o conselheiro tutelar aplicar essa medida. Então, são esses 3 pontos que o conselheiro tutelar atende com relação ao ato infracional. Requisitar serviços públicos, essa é uma das forças do conselho tutelar também. A gente muitas vezes não entende a força dessa requisição e a gente não pode banalizar ela também, porque senão ela perde a força, fica sem sentido, né? Depois, a Nara está dizendo aí que bom me ouvir. Eu que agradeço pela presença, professora Nara. Tem o Leandro também, que é de Matosinhos, que está aí. O Jonathan, que é lá de Montes Claros, excelente conselheiro tutelar lá. Um abraço para você, Jonathan. O artigo 9º, que é importantíssimo e a gente fala pouco dele, Célia, que é de assessorar o Poder Executivo local na elaboração do orçamento. Isso é muito importante. Quando eu comecei lá no Conselho, eu falei que eu me interessei pelo orçamento público, por ter base da contabilidade. Representei os Conselheiros Tutelar de Belo Horizonte na comissão de orçamentos do CMDCA, na época a gente participava e eu participei bastante. Mas o que acontece? A gente entra no Conselho Tutelar e a gente tem pouca ou quase nenhuma capacitação e formação nessa área. Os conselheiros tutelares não são da área do orçamento, vamos dizer assim. Eles não são técnicos, né? Não são técnicos. Eles Como que a gente vai produzir isso? A gente deveria ter mais capacitação para que ele cumpra essa atribuição dele. Mas aí eu vou porque fazer a gente precisa entender... Porque eu acho que fazer. aí não é só assessorar no sentido orçamentário, mas é muito assessorar no sentido da orientação da carência da política pública. Porque isso, o Conselho Tutelar, ele é a fonte de informação. E quando ele deixa de organizar a sua informação, é muito ruim, assim, porque ele perde o poder de discussão, que é isso que está aí, né, no inciso 9º, que diz do assessorar o poder público. Isso inclui de fazer a discussão com o órgão deliberativo, que é o CMDCA, de qual que é a política que está atendendo menos criança e adolescente, qual que é a política que tem mais demanda, qual que é a região do município que está descoberta de atendimento disso ou daquilo. Quem tem isso é o conselho, porque é ele que atende todos os casos. Né? Assim, esse é o foco dessa atribuição. A gente precisa também, é importante a gente entender sobre o PPA, sobre a LDO, sobre a LOAS. É importante, por quê? Porque quando a gente diz também da questão salarial dos conselheiros tutelares, é lá que a gente vai garantir o aumento, a estrutura física, o computador, o xerox, tudo para o conselho tutelar, os funcionários, é nessa construção, nas peças orçamentárias, que a gente vai garantir isso. Mas o foco principal desse artigo é isso, o Conselho Tutelar informar essa necessidade, essa carência da política pública. Pediram para a gente fazer uma live sobre orçamento e Conselho Tutelar. Nós vamos pensar. Vamos pensar. Que bom que o pessoal está gostando, né, Célia? Eu fico muito feliz com esse retorno. Estão cobrando aqui suas novidades. Aí, depois... O Wellington. Mas aí é no Fórum Mineiro, não é aqui, isso, né? É o Fórum Mineiro que vai fazer essa pauta com você. A minha intenção aqui isso mesmo. É que a gente fale a gente vai conversar só um pouco sobre o aniversariante. Isso, só o ECA. Eu vou dar a notícia lá no Instagram do Fórum Mineiro a partir de semana que vem e que você vai ser convidada brevemente para estar lá com a gente, tá bom? Vou mandar um abraço para o Edinho Santana também, que está aí, que é de São Paulo, do Instituto Vida São Paulo. A Toninha Peixoto, que é do CMDCA também. Depois desse artigo, Célia, e aí já finalizando essa construção do Conselho Tutelar dentro do Estatuto, o artigo 137, que é um artigo importantíssimo, que fala que as decisões do Conselho Tutelar somente poderão ser revistas pela autoridade judiciária a pedido de quem tenha legítimo interesse. Esse artigo ele é muito importante porque ele, ao mesmo tempo, dá um poder para o Conselho Tutelar, mas ele é carregado de responsabilidade.
a responsabilidade que está no colegiado, da aplicação das medidas. Se você aplicar uma medida de forma que você não analisou tudo que a gente falou aqui, da medida mais pedagógica, da condição dos fins sociais que essa lei se destina, por tudo isso, você pode estar, sim, sob júdice. O juiz ele não pode, por cabeça dele mesmo, revisar a aplicação da medida, a decisão do Conselho Tutelar. Ele tem que ser parte interessada também ou tem que ser provocado. Mas o Conselho Tutelar, apesar da sua autonomia nas deliberações e tal, ele está sob fiscalização da sociedade, de vários órgãos e do judiciário, que qualquer um pode provocar lá. Então a gente precisa ter muita responsabilidade nessa aplicação de medida, nesse olhar para a criança, nessa escuta, porque a gente também está sujeito a isso. Então, que assim, já são 10h30 e a proposta era que a gente fizesse aquela live fechadinha. Então, assim, a gente tem aquela tarefa de... Vou pedir pra gente fechar. Adorei muito, assim, é isso, né? A gente, quando conversa com gente que a gente gosta, coisa que a gente gosta, a gente não acaba, né? Vai indo. A gente fica com essa tarefa, eu gostei dessa tarefa da gente conversar sobre o Conselho Tutelar e Orçamento, acho que pode ser bem legal mesmo, assim. Sim. E eu vou fazer uma sugestão para o sorteio. A gente faz, de hoje para amanhã, um postzinho no Instagram, falando sobre a live de hoje. A gente cita todos os artigos que você falou, então a gente pega lá desde o artigo 4º, artigo 6º, todos os artigos para cá. E aí as pessoas que comentarem de hoje até amanhã, a gente sorteia entre essas pessoas. O que você acha? Até amanhã que horas? Tem que definir. Até meia-noite? 9 horas, no mesmo horário da live de hoje. Mesmo horário, 24 horas. 24 horas. Encerrou a live hoje até amanhã às 21 horas. Ótimo. O que você acha? É uma ótima. Não é? Porque a gente não vai conseguir acompanhar as pessoas aqui nesses comentários. É muito maluco. Então vamos fazer isso. Pelo comentário no post, a gente consegue depois pegar quem são as pessoas e aí rodar aquele esqueminha do sorteio. O que você acha da minha sugestão? Excelente. É isso aí mesmo, vamos fazer publica, isso. Todo mundo concorda? Dá uns joinha aí, gente. Dá um joinha, gente, que aí todo mundo consegue... Mandar joinha, eu vou mandar um beijo para a Nath lá do Conselho Tutelar de Contagem também, que está aí com a gente. O pessoal de Contagem é muito bacana, viu, Célia? Eu não sei se você conhece. Tem muita gente. A região metropolitana tem muito conselheiro legal, assim. Tem. Minas Gerais, né? Vou dizer dos meus mineiros. Mas tem algumas referências, sim. Eu vou aproveitar, então, vou mandar um beijo para a Nádia, que é presidente do Conselho aqui de Belo Horizonte, que acompanhou a gente aqui hoje. Nádia, um beijo, ela queridona. Ela acompanhou a gente aqui. A secretária executiva do CMDCA também, Marcelo, que estava aí, que já foi Marcelo, eu adoro Marcelo, eu ia falar dele, mas a gente vai discutindo. Eu adoro Marcelo, eu quando fui conselheiro tutelar também, já no finalzinho do mandato, a gente participava das plenárias do CMDCA juntos, e depois, quando ele foi presidente, a gente teve várias trocas. Eu gosto muito dele, achei bacana demais. Então, meu querido, Eles estão perguntando, sério, pelo Insta de quem o comentário? Vamos pôr pelo Insta da consultoria, que é o Insta que a gente fez a chamada aqui. Aí quando Célia você replicar, Narras, você põe consultoria. lá. Célia Narras Consultoria. Aí então, você põe, quando você replicar, você põe lá. Post oficial, eu adoro essas coisas de Instagram. Tá lá no Célia Narras Consultoria, gente. Isso, que é por onde a gente fez a convocação da live de hoje. Pode ser? Ótimo. Pode ser. Então, meu querido, muitíssimo obrigado. É um prazer, assim, imenso poder conversar com você. Tô morrendo de saudade quando a gente podia se encontrar por aí. Ai, aquele abraço, né? Tô com muita saudade, assim, mandar agradecer todo mundo que passou aqui com a gente hoje, né? A gente teve muita gente de muito lugar, muito conselheiro tutelar, muito conselheiro de direito.
Muita gente falando que gostou, né? Assim, que gostou do conteúdo. Acho que é aquilo que a gente estava conversando, né? Assim, é importante fazer com que boas informações sobre a nossa atuação circulem por aí, né? Então, a live vai Exatamente. estar salva lá no IGTV da Célia Narras Consultoria, e aí fica disponível para todo mundo que quiser depois dar uma olhada, ver mais tarde. Como tudo que a gente faz nas lives, né? Lavar a louça vendo live, pode também, Exatamente. assim, vai ficar aí, tá? Então, meu anjo, Verdade. fecha Eu aí, também agradece. adorei participar. Muito obrigado pelo convite. É sempre muito bom estar com você, mesmo que seja online, né? Eu tô com muita saudade também das nossas conversas, das nossas trocas, do abraço afetuoso sempre que a gente se vê, a gente se dá, de almoçar junto em algum momento numa correria do dia a dia. Isso é sempre muito bom. E com você eu já saberia que seria sucesso essa live, porque você é uma pessoa ímpar de conhecimento e fala muito bem. Então, para mim, desde que eu conheci você, sempre foi uma referência também. Então, Obrigada. muito obrigado a todos que participaram, que estão aqui até agora com a gente, ou os que não puderam, que puderam ficar só um momento. É, Se protejam, fiquem em casa aqueles que puderem ficar em casa, aqueles que não puderem, se protejam, para que a gente, vamos todo mundo nos unir, se proteger e cuidar um dos outros também agora, para que nós possamos estar todos juntos depois, que não falte ninguém. Essa é uma mensagem que eu gosto sempre de falar, porque eu acho ela de suma importância. Então, se cuidem. Muito obrigado pela presença, por estar até agora com a gente, né? E vamos continuar caminhando, trocando figurinha. Nos encontramos daqui a pouco em mais algum momento. O ECA, nós estamos comemorando os 30 anos, mas ele é muito novo ainda, nós não conseguimos acompanhar a abrangência que tem essa lei. Nós já passamos por alguns governos que se empenharam para que pudesse efetivar algumas políticas, mas ele todo a gente ainda não conseguiu. Então vamos continuar na luta, unidos, para que a gente possa de verdade fazer a proteção da criança, a proteção absoluta da criança e adolescente, e que nossas crianças e adolescentes sejam prioridade de verdade na política, na educação, na cultura, em todos os instrumentos. Um beijo Para que elas não grande para sejam só o você e para futuro, todos né? aqui. A gente tem Para que que elas trilhar sejam nosso agora. presente também. Muito obrigado a todos pela presença. Um beijo no coração e fiquem com Deus, fiquem em paz, se protejam. Fiquem em casa, Tchau. gente. A gente se vê. Tchau, Wellington. Tchau, Obrigadão. beijo, Célia. De nada.